Saudações, povo de Deus, você que acompanha aqui o nosso canal da Paróquia São José. Então, o menino Jesus já está no meio de nós, o Messias nasceu. E claro, hoje, dia 26 de dezembro, celebrando o protomarte diácono Santo Estevão, vamos assim, junto com ele, testemunhar a salvação no meio de nós. Convido você a escolher um cantinho bem reservado e por alguns minutos você se atenta e adentra na palavra de Deus, certo? Vamos preparar o nosso coração, invocar assim a Santíssima Trindade, para que assim Deus possa nos conduzir nessa grande viagem que faremos com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, convido você a tomar a sua Bíblia na mão e tomar o texto de Mateus, capítulo 10, versículos de 18 a 22. Então, repetindo, Mateus, capítulo 10, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, ou como falareis. Naquela hora vos será dado o que falar. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Então eu convido você a participar dessa cena. Jesus acabou de escolher os 12 apóstolos. E você está junto dos apóstolos agora, junto comigo. Nós estamos aí com os apóstolos, onde Jesus, após escolher, vai dando todas as instruções da missão. Tudo aquilo que os apóstolos encontrarão pelo caminho e que, claro, precisarão dar testemunho e perseverar até o fim. Fique junto com os discípulos agora e escute atentamente as palavras do Senhor. Palavras que vão exortar, palavras que vão encorajar, palavras que vão preparar os discípulos para a grande missão que eles têm. Você pode até retomar o texto mais uma vez, parar o vídeo e, claro, perceber como essas palavras vão soando no seu coração. É participar dessa cena e participando dessa cena nós vamos acabando ouvindo a palavra de Deus, ouvindo essa cena. Ouvindo tudo aquilo que Jesus está falando com os discípulos. Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença dos governadores de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Hoje nós estamos celebrando o protomarte Santo Estevão. Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos, vai testemunhar, vai ser martirizado, o primeiro cristão a ser martirizado. E aqui as leituras apontam justamente para os desafios que os discípulos irão enfrentar. Assim como Estevão, que testemunhou a fé e assim sofreu diante
desse testemunho da fé, Jesus está preparando os discípulos para aquilo que eles irão enfrentar futuramente. Quais são as perseguições? Quais serão os desafios deles? Por que esse medo? Imagina que não somente o diácono Estevão, mas todos os discípulos, sobretudo aqui nesse tempo onde o Evangelho de São Mateus é escrito, estão passando por grandes perseguições. Essa palavra vai encorajando os discípulos. O que falar? Como falar? O medo de repente assim, será que vou falar a palavra correta? Será que nessa palavra eu vou acabar me dando mal e assim acabando com a minha vida? Será que vale a pena dar a vida por Jesus? Talvez esses foram os questionamentos dos discípulos acerca daquele chamado, acerca do seguimento. E de repente, claro, o evangelista Mateus vai retomando as palavras que o Senhor foi acompanhando, foi se dirigindo aos discípulos a partir da sua escolha, e essa palavra vai ganhando vida, porque foi o próprio Jesus que falando, que adentrando, vai encorajando os discípulos. Então, diante das perseguições, diante dos medos, diante de todo esse tempo de tribulação, os discípulos agora são chamados a perseverar até o fim. O que falar? Por que falar? Qual a maneira de falar para que a palavra possa chegar ao coração de tantas e tantas pessoas? E aí Jesus encoraja os discípulos a eles confiarem no Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai adentrar e abrir o coração daqueles que ouvirão a palavra. É o Espírito Santo que vai dar discernimento e vai assim encorajar os discípulos a falar com coragem, com vida, com parresia. E assim o Evangelho, mais do que imposto, vai ser proclamado, anunciado, testemunhado e contagiado muitas e muitas pessoas. Claro, nesse tempo muitos não entenderão. Por isso que Jesus fala aqui dos filhos, da briga entre pais, filhos, se rebelarão. Por que isso? Aqui Jesus está dando importância a uma segunda família, a família dos discípulos e discípulas do Senhor. Então, pode haver essa contenda. Pode ser que o filho siga o Cristo e o pai não siga. Pode ser que o pai siga Jesus Cristo e o filho não siga. E aí vai surgindo justamente essa rebeldia, essa discordância, essa dificuldade, essa perseguição. Não é que Jesus está motivando ou prevendo que haverá contendas entre filho e pais. Sim, vai haver por causa do Evangelho, porque o Evangelho precisa de uma decisão. E precisando de decisão, alguns vão optar em segui-lo, outros vão optá-lo em renunciá-lo. Por isso, a grande dificuldade, por isso, a grande tribulação. Mas a palavra que vai encorajando não somente os discípulos, mas vai chegando ao nosso coração, é que muitos serão odiados por causa do nome de Jesus. Muitos serão incompreendidos, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverando até o fim com a ajuda da graça do Senhor. Perseverando até o fim com a ajuda e com o caminhar do Senhor que está junto de nós, que se faz Deus conosco. Então, retomando mais uma vez esse texto, vamos assim percebendo como essa palavra chega ao nosso coração. Os discípulos são encorajados pelo Senhor, mas agora eu e você estamos nessa cena e vamos deixar que essa palavra fortaleça, encoraje, nos faça perseverar nesse caminho, nesse chamado do Senhor. O que mais inquietou o nosso coração? Quais são os medos? Quais são as dificuldades? Quais são as tribulações que os discípulos e discípulas do Senhor de hoje estamos enfrentando? É hora de fazer perceber tudo isso, é hora de deixar ecoar essa palavra no coração e à medida que ela vai ecoando no nosso coração, vai inquietando, nós vamos assim respondendo essa palavra ao Senhor. É hora de nós apresentarmos quais são os nossos medos, quais são os tribunais, os açoites, as incompreensões, as dificuldades
que temos enfrentado hoje. Apresentemos ao Senhor. Permitamos que o Senhor venha no mais profundo do nosso coração fortalecer a nossa fé. E agora nós somos convidados a enxergar essas tribulações, esses desafios, essas perseguições com o olhar do Senhor, com a coragem e a parresia do Espírito Santo e com a certeza de que esse Espírito Santo, só Ele é capaz de nos fazer perceber que, de fato, o Messias está conosco. No tempo do Natal, assegurando que esse menino nasceu e nasceu para nos dar a salvação, vamos nos apegando a essa verdade. Vamos introjetando, vamos colocando para dentro essa verdade no nosso coração e permitindo que Deus vá nos encorajando e nos fazendo perseverar até o fim. Apresentemos todos os desafios, apresentemos as contendas, apresentemos os nossos medos de testemunhar o Senhor, medo de nadar muitas vezes contra a maré no mundo que é tão cheio de contravalores, mas a certeza de que eu e você, de que os discípulos, de que todos aqueles que hoje mergulham nessa palavra são animados pelo Senhor, são animados pela graça do Senhor. E a exemplo do protomarte, o diácono Estevão, também nós vamos doar o nosso sangue, a nossa vida, todo o nosso ser em prol do Evangelho. À medida que você vai apresentando tudo aquilo que inquieta o seu coração, tudo aquilo que às vezes faz você desistir de ser discípulo e discípula do Senhor, tudo aquilo que faz você parar e dizer, será que vale a pena perseverar? É preciso apresentar ao Senhor e deixar que Ele mesmo apresente a cada um de nós hoje as respostas mais profundas que calam o nosso coração e que nos encorajam a ir adiante. À medida que você vai falando, você vai silenciando o coração, sabendo que o Senhor está te ouvindo, está presente no meio de nós. E agora está derramando a sua graça no silêncio do nosso coração. Você pode até respirar profundamente e sentir a graça do Senhor. A companhia desse Messias que tão pequeno se faz próximo de nós. Permita que a luz do Natal chegue nas profundezas, nas áreas mais sombrias, onde precisa receber a luz da salvação. Permita que a luz do Natal aqueça o seu coração. E nesse aquecimento e nessa luminosidade, vai quebrando as algemas, as cadeias e tantas dificuldades que impedem muitas vezes a gente de prosseguir. Deixando a luz do céu entrar, sintamos a força do Espírito e a coragem de perseverar, ainda que sejamos tentados pelo medo,
ou pelas situações mais adversas, mas lá no profundo do nosso coração, temos a certeza de que Ele se faz Deus conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, nesse tempo de Natal, nesse tempo de festa, de alegria, vamos assim compartilhando esse vídeo para mais pessoas e, claro, a cada dia rezando com a palavra de Deus, permitindo que a luz do Natal invada todo o nosso lar, todo o nosso ser e, claro, faça de nós testemunhos vivos dessa palavra. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda dá tempo, certo? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e vai acompanhando toda a programação feita com todo carinho para você, tá certo? Forte abraço e mais uma vez, um Feliz Natal!